Bom dia. Esse é mais um dia que o Senhor fez para nós. E aqui estamos, né? Firmes. E nós agradecemos a Deus por mais esse dia. Eu vou estar convidando aqui a Aline. Hoje ela vai fazer a leitura para a gente. Minha voz está meio ruim. E eu pedi a ela para nos apoiar, né? E ainda bem que andamos juntas, né? Ainda bem que andamos. A Bíblia diz que melhor andar andar dois do que um, porque o outro dá suporte, né? E a Aline, eu vou contar com ela que agora, que coração disposto para estar acompanhando aí conosco, tá firme nesse propósito. E eu vou chamar ela aqui agora para ela estar fazendo a leitura para a gente, né? E ela vai se apresentar e fazer a oração, tá, Aline? Deixa eu te convidar aqui. Você e a solicitação. Bom dia. Que bom ter você aqui, Aline. É um prazer para mim também, Ivete. Que bom, que bom. Tá tudo bem por aí? Tá, tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo bem, só a voz tá meio ruim, mas tá indo, tá bem, graças a Deus. Ontem à noite estava melhor, mas de manhã amanhece bem picado. Mas De manhã acorda pior, né? Um pouquinho. Mas que bom que você está aqui disposta a estar conosco e nós podemos contar com você, né? Graças a Deus. Vamos orar para nós começarmos a nossa leitura. Hoje, dia 25 de abril, né? Nós vamos estar lendo 1 Reis, do 17 ao 22. Amém? 1 Reis, 17 ao 22. Tá. Pode fazer, faz pra gente a oração, Ivete. Amém. A ti rendemos graças, o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, por mais essa manhã que o Senhor nos desperta para viver e cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas, aqui na terra. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Nós queremos cada dia andar na Tua presença e que a Sua presença ela seja real e contínua para cada um de nós. Pai, eu entrego a Ti o meu dia, eu entrego a Ti a nossa família, eu entrego a Ti a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país. E pedimos que reina, Senhor. Reina hoje sobre nossos corações, reina hoje sobre nossa vida, em todo instante. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia que tem nos alcançado a cada manhã. E pelo respirar, que isso nos dá, ó Pai amado, a oportunidade de começar mais um novo dia. Eis-nos aqui, Senhor. Colocamos, ó Pai, nossos corações abertos para ouvir e aprender da Tua palavra. E que ela venha, ó Pai amado, fazer morada em nossos corações. Ela venha encontrar terra boa em nossos corações e que venha frutificar. E que possamos transbordar aqueles que passarem por nós,
aqueles que estiverem ao nosso lado durante todo esse dia. E este é um grande dia que o Senhor fez para nós. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém. Pode ler, Aline, a partir do capítulo 17. Tá bom. Então vamos lá. Capítulo 17, né, de 1 Reis. Elias prediz contra Acabe. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tá bom, Ivete, o som, tá tudo ok? Tá ótimo. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias é sustentado pelos corvos. Depois veio a ele e a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali se sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegou à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-lhe um vaso com um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai fazer conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em cima, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Capítulo
18, Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios pode ser que achemos ervas, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percarmos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e dize ao teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse. Não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe. E não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que eu fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e o anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. Elias e os profetas de Baal. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se o Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e os dividem em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. E eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparei primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus.
e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme é o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs-se o rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Jezabel ameaça Elias, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e diz-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida, como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia,
e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E ele lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua casa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azel, rei sobre a Síria. Também a Ageu, filho de Ninsi, ungires rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, ungirás profetas em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Geu, matá-lo-ei a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não a beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Capítulo 20. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros, e disseram: assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade,
mensageiros que disseram: Tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciões da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou perder minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não lhes neguei. E todos os anciões e todo o povo lhe disseram: Não lhe dê ouvidos, nem consitas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor tudo o que primeiro mandaste pedir o teu servo. Farei, porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Diz-lhe, não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as cinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis, não tendas. Disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem comerá? Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou espias que lhes deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para paz saíssem, tomai os vivos, e ainda que a peleja saíssem, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu adversário, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze-te, pois, isto, tira os reis cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual ao exército que perdestes, cavalo por cavalo e carro por carro, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvido à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios, e subiu a Afec para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales.
toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram 2 sírios, 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram a Afeque, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Acabe vence os sírios. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. E saiamos aos reis de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e foram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad, deixe-me viver. E disse Acabe: Pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele, e ele fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E fazei para ti ruas em Damasco, como meu pai a fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e os deixou ir. Então, um dos homens dos filhos do profeta disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou um leão, o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja. E eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem, e disse: Guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da mão o homem que havia posto para destruição, a tua vida será em um lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Vou tomar uma água. Capítulo 21. Nabote recusa vender sua vinha a Acabe. E sucedeu, depois dessas coisas, que Nabote, o gisraelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o gisraelita, lhe falaram quando disse:
não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o israelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come o pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora e apredejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenaram, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandaram. Apregoaram o jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Deus manda Elias ameaçar a Acabe. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbista, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhes a mais, dizendo: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele lhe disse: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aías. Por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao enturmeiro de Israel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães os comerão. E os que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava.
E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tibista, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Capítulo 22. Acabe faz acordo com Jeosafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avisar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Trazei-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com este ferirás aos sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso farei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor o entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjugarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse a ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mau? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor sentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que?
E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu os induzirá, e ainda prevalecerá, sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Queaná, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai-a levá-lo a Emom, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E dires: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve, povos todos, a guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães de carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: Certamente esse é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavaram ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto aos mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeosafá e a sua morte. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificara e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais dos altos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis.
E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de rei Acabe, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano de 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e adorou, e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera a seu pai. Amém. 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 De hoje é longo, né, Aline? Hoje foi longo. Mas foram passagens maravilhosos, não deu nem para parar para comentar, mas que nós vamos depois, né, meditar sobre essa mensagem. Nós vimos ali primeiro Elias na casa da viúva, né, que fez ali o milagre da multiplicação ali com o que ela tinha. Depois Elias ali diante dos profetas de Baal, né? Deus usa ele ali, ele até zomba dos profetas, né? Dizendo, chama os seus deuses, porque ele sabia que não há outro Deus como o nosso Deus, né? E ontem mesmo a gente cantou esse hino na igreja e ele falava, eu vejo uma pequena nuvem, né? Ela não é nem do tamanho de uma mão de um homem, mas eu tenho certeza que a chuva vai vir. E Deus usou ali o profeta Elias para dizer que ele é Deus e que não existe outro Deus como ele, né? E diante disso, Deus ali em todo o tempo mostrando, né, que é ele que é Deus sobre aquele povo e sobre aquele reinado, né? Graças a Deus por isso, que nós vamos, né, meditar nessa palavra, né, Aline? Sim. E guardar em todo tempo e saber que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que a nossa fé esteja sempre firmada nele. Amém? Amém. E Elias também, né, foi para a caverna, né, nessa época, acho que é dado como uma depressão, né, que ele teve, mesmo assim, Deus com ele, que ele se sentiu só, né, e mesmo depois de ver tudo que aconteceu, né, ele ainda caiu, mas Deus não abandonou. Não abandonou. Isso é para a gente tirar como aprendizado, né? Às vezes nós passamos tantas coisas, Deus faz tantas coisas por nós, e na primeira dificuldade a gente desanima e muitas vezes, né, crê do Deus que nós temos, que é um Deus todo-poderoso. Nós vamos sim trazer essa palavra para os nossos corações e guardá-la, né, no nosso coração e saber que em todo tempo o Senhor é conosco. E Ele vai usar pessoas, Ele vai usar situações para nos mostrar que Ele não nos abandona, né, que Ele é sempre conosco. Verdade. Aleluias, graças a Deus por isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, somente. Obrigada pela oportunidade, Ivete, de estar aqui fazendo a leitura, né? Para mim tem sido maravilhoso, né? Porque ano passado eu falei que esse ano de 2025 eu queria o principal crescimento espiritual, né? E eu nunca tinha lido, né, a palavra do Senhor assim, nunca tinha lido tudo. Bem ao contrário, eu lia, não entendia, e assim, hoje eu tenho entendimento, né, da palavra do Senhor, conforme a gente vai amadurecendo, né? Mas o crescimento espiritual veio, né, através da leitura bíblica, através da sua vida, né, e agradecer mesmo, que tem sido muito transbordante para mim. Amém. Eu que tenho que agradecer, que você tem me acompanhado, tem sido fiel aqui, e todos os dias o Senhor me desperta e fala, vai lá, vamos ler, porque é um compromisso e tem gente lá esperando. Isso é gratificante, porque nós recebemos, né, e podemos transbordar também na vida de outras pessoas.
Amém. Graças a Deus, Aline, que Deus continue te abençoando, abençoando sua família, guardando as nossas casas, a nossa família, em nome de Jesus. E nós vamos continuar firmes, né, nessa leitura. Agradeço a sua participação aí, esse apoio que me deu hoje. A voz também é ruim aqui, mas graças a Deus o Senhor te pôs aí com o coração disposto e fez essa longa leitura. Amém. Graças a Deus. Vamos orar então para a gente agradecer, entregar o Senhor no nosso dia. E hoje nós vamos fazer o nosso boot. Deixa eu colocar aqui. Amém. Tá tudo certo. Amém. Nós somos gratos ao Senhor. Vamos dizer a Ele que nós somos gratos por Ele cuidar de nós e da nossa família. Amém? Feche os seus olhos, respira fundo. Inspire e expire, lenta e profundamente, 2 vezes. Pai, obrigado por cuidar de mim e da minha família. Pai, obrigada por cuidar de mim e da minha família. Agora começo a visualizar as montanhas, os vales, os rios, os mares e as nuvens. Agora começo a visualizar as montanhas, os vales, os rios, os mares e as nuvens. Começo a encontrar pessoas querendo me ouvir. Começo a encontrar pessoas querendo me ouvir. A mensagem é transformadora. A mensagem é transformadora. Porque é de governo. Porque é de governo. Eu entrego a vocês o mapa de orientação. vocês o mapa de orientação. E vamos eliminar Todos os estresses, excesso de peso e confusões. Todos os estresses, excesso de peso e confusões. Todos nós agora estamos em paz. Todos nós agora estamos Em nome em do paz. Pai, Em nome do e do Pai, Espírito Santo. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Essa paz só vem do Senhor, né, Aline? Que o Senhor abençoe sempre, que nós sejamos sempre gratos, porque o Senhor cuida de nós e da nossa família. Amém? Amém. Deixa eu tirar um print aqui. Pode? Obrigada, que Deus te abençoe e abençoe sua vida hoje e sempre. Obrigada, Aline. Amém, Ivete. Deus quiser. Ótima sexta-feira para nós. Para todos nós. Até amanhã. Até.